Boa tarde a todos. Hoje é o dia 19 de janeiro de 2022 e vamos começar o segundo dia de apresentações do 27º workshop do PRH 44.1. Na data de hoje, né, quem fará a apresentação da palestra é o professor Wallace Moreira Bessa. O professor Wallace Moreira Bessa é professor associado da área de Engenharia Mecânica na Universidade de Turku, na Finlândia. Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parte do seu doutorado foi realizada, né, na TUHH, em Hamburgo, na Alemanha, na Universidade Técnica de Hamburgo, né? E em 2015 participou de um programa de professor visitante na Universidade Técnica de Hamburgo. Ele atua na área, né, de pesquisa com temas como controle não linear, sistemas inteligentes, robótica, lógica fuzzy, redes neurais e dinâmica não linear. Então, ele também é professor do Departamento de Engenharia Mecânica, da UFRN, onde está afastado, e depois de tantas coisas legais que eu falei aí a respeito da carreira do Wallace, ainda um excelente colega de trabalho, né? O único ponto negativo é que ele é torcedor do Vasco, né? Então, isso aí não ajuda. Mas ninguém é perfeito. Então, vamos lá. Wallace, eu queria agradecê-lo pela disponibilidade de compartilhar esses momentos e o conhecimento conosco aqui, e passo a palavra para você, né? Muito obrigado antecipadamente. Obrigado, Gilson, obrigado, Oswaldo, Afonso, a todos os presentes, né? Ou seja, a todo mundo que está participando. Obrigado pelo convite, né? Fiquei, obviamente, muito feliz com a oportunidade de poder conversar um pouquinho, né, sobre minha área de pesquisa, de trabalho. E é um prazer estar aqui, tenho participado do workshop na medida do possível, né? Sempre que há, né? Sempre tenho tido orientandos no programa, no PRH. No momento, tenho orientado em conjunto também com o professor Adilson, a Lidiane, né? Eu sou orientador oficialmente, mas, obviamente, a gente sempre troca muita informação e discute as coisas, né? Porque essa parceria dentro da área, na área acadêmica, é fundamental. Então, eu tenho a felicidade de ter o professor Adilson como um colega com o qual posso discutir diversos assuntos técnicos de trabalho e até, eventualmente, sobre futebol, né? Eles são paulino, né? Ninguém é perfeito também, né? Mas tudo bem, vamos lá, bola para frente. Futebol não tem sido um assunto que tenha atraído muita atenção, a minha atenção nos últimos 2 anos, por aí, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Bom, então, o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje, né, é sobre controle inteligente de sistemas mecatrônicos. Basicamente, tem sido a minha área de pesquisa e atuação desde uns 20 anos, mais ou menos, né? E eu tenho bastante repercussão na área de petróleo. Por diversas vezes, eu trabalhei com aplicações voltadas para a engenharia de petróleo, né, para a indústria do petróleo. Inclusive, cheguei a ser, durante o meu doutorado, por um período, cheguei a ser bolsista da Petrobras também, tendo em vista o tema do assunto, o tema da minha tese de doutorado, né, que foi na área de controle de veículos robóticos submarinos. Então, bom, basicamente o que eu preparei para esse bate-papo de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é controle inteligente, quando
a gente precisa de controle inteligente, por que ele é necessário, né? Por que se falar sobre controle inteligente e algumas aplicações dessa área, né? Em especial, eu destaquei algumas aplicações à indústria do petróleo, né, que eu vou chamar a atenção. Obviamente, são aplicações à indústria do petróleo, mas também tem a sua interface com outras áreas, né? Vou falar sobre controle inteligente de maneira geral, mas obviamente vou dar um destaque para algumas aplicações que têm relação ao tema do programa PRH, né? Bom, então, a primeira coisa que é importante, né, falar do porquê que a gente, da necessidade do controle inteligente, do desenvolvimento de estratégias de controle inteligente, né, é porque, na verdade, a gente tem acompanhado, ao longo do tempo, uma substituição em algumas áreas, né, de sistemas que antes eram pura e simplesmente mecânicos, passando por sistemas eletromecânicos, né, até chegar aos sistemas mecatrônicos no século XXI. Né? Então, a gente tinha... Eu gosto sempre de dar o exemplo de eletrodoméstico, né? Porque os eletrodomésticos estão se tornando sistemas mecatrônicos inteligentes, né? E eletrodoméstico é algo que todo mundo tem na sua casa, né? E quem é um pouquinho mais velho, às vezes, pôde até acompanhar algumas mudanças, né? Eu, por exemplo, obviamente, não cheguei a ver nenhuma lavadora pura e simplesmente mecânica, como essa apresentada aqui, que era comum no século XIX, mas me lembro de quando criança, né, as lavadoras que a gente tinha em casa, lavadora de roupa, tinha mais ou menos essa cara aqui, né? Então era mais ou menos assim. Um pouco mais moderninha, né? Às vezes com um design um pouco mais arrojado, mas basicamente, do ponto de vista tecnológico, ela tinha essas características de ser um sistema eletromecânico, né? Você tinha válvulas atuando, né? E uma série de mecanismos para permitir a lavagem da roupa, mas tudo isso era acionado por meio de relés, né? Então, um primeiro passo na automatização, né, foi através dos eletrodomésticos, se deu através da utilização de relés, por exemplo, né, dispositivos que são atuados, os primeiros mecanicamente, mas que fazem a comutação, né, como um comutador que a gente tem apresentado aqui perto dessa máquina, né? Faz a comutação da energia elétrica, né? E posteriormente, né, ou seja, atualmente, a gente tem os eletrodomésticos inteligentes, que são algumas vezes conectados à internet, equipados com microprocessadores, microcontroladores, muitas vezes tão poderosos, né, os microcontroladores, microprocessadores tão poderosos quanto aqueles que estão presentes nos celulares mais modernos, né? Isso tem permitido a incorporação de sensores, né, também para tornar o funcionamento desses equipamentos mais inteligente. De maneira geral, né, os sistemas inteligentes que cada vez mais estão fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né, eles basicamente dependem de um sistema de controle, e esse sistema de controle é o que permite que esse dispositivo, sistema mecânico, eletromecânico, eletrônico, mecatrônico, né, que ele possa emular esse comportamento inteligente, ou seja, parecer inteligente. Não é que ele seja inteligente, né? Mas o que ele tenta é emular o comportamento inteligente. Existe uma grande discussão filosófica
que permeia a inteligência artificial e as áreas que utilizam da inteligência artificial, o que é inteligente, se emula a inteligência, né? Animais são inteligentes, o ser humano é inteligente, alguns parecem que não, muitas vezes, né? Mas não vamos falar sobre isso agora. Mas, basicamente, é papel do sistema de controle emular, permitir que o sistema, né, que o sistema mecânico, ou eletrodoméstico, ou seja lá o que for, que ele emule o comportamento inteligente de organismos vivos, né? O sistema de controle, como a gente vai ver, ele se baseia, ele vai, para tomar as suas decisões, ele vai se basear nos sinais medidos por sensores, né? E a partir disso ele decide o que fazer. É o que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Basicamente, né, a gente pode interpretar como um sistema inteligente, um sistema mecatrônico inteligente, um sistema inteligente, robôs industriais, tanto manipuladores como esse que a gente vê mais à esquerda, quanto robôs móveis que trabalham na parte de logística, de armazéns, né, para entrega. Então, basicamente, quando a gente pensa num sistema inteligente, né, num sistema mecatrônico inteligente, a gente pensa em robô. Mas, na verdade, vários outros sistemas, como até aquela máquina de lavar roupa que eu mostrei anteriormente, elas têm o mesmo princípio, né? Ou seja, pegam os dados provenientes de sensores, a partir desses dados verificam qual é a melhor atuação que eles devem tomar, né, para poder emular o comportamento inteligente. Então, nesse sentido, a maioria dos carros hoje em dia, os carros veículos modernos, com injeção eletrônica, ignição eletrônica, né, suspensão automática e por aí vai, né, podem ser considerados também sistemas inteligentes. Assim como eu disse, a máquina de lavar roupa que anteriormente eu mencionei, sistemas que vão permitir proporcionar um maior conforto para nós, para os seres humanos, né, como assentos inteligentes, como esse assento de caminhão, né, cujo objetivo é reconhecer a vibração do terreno por onde o caminhão, ou o trator, ou a máquina, né, esteja passando. Ele reconhece e compensa isso para fazer com que o motorista tenha uma experiência mais suave ao dirigir, né? Sem ter aquela vibração que tanto dano traz para a saúde dos motoristas, né? Que passam o dia inteiro sentados nesses assentos, né? Então é fundamental que esse tipo de tecnologia proporcione também bem-estar para os trabalhadores, né, de maneira geral. E hoje em dia nós temos visto também dispositivos médicos inteligentes, como, por exemplo, esse pâncreas artificial. O pâncreas artificial nada mais é do que um sistema de controle que, por exemplo, mede o nível de glicose no paciente e, com base no nível de glicose medido, ele calcula a quantidade de insulina a ser fornecida para o paciente, de modo que a glicose possa ser regulada e o paciente não fique, né? Ou seja, a pessoa que tem diabetes, normalmente diabetes tipo 1, que são casos mais intensos, né? Para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, sem grandes oscilações, né? O objetivo é evitar as grandes oscilações de hipoglicemia, hiperglicemia, né? De uma maneira, como eu disse, inteligente, né? Então, essas são algumas aplicações e muitas outras, né? Geladeiras inteligentes também a gente tem visto hoje em dia, né? Então, uma série de outros dispositivos que basicamente dependem de sensores para coletar informações do meio ambiente, né? Sistemas de controle que vão decidir o que fazer com essas informações e atuadores que efetivamente vão fazer com que o sistema se comporte do jeito desejado. Isso já, inclusive, nos permite, né,
ter uma breve introdução aqui ao problema de controle, já de uma maneira um pouco mais formal, né? Então, basicamente, o que é um sistema de controle, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, aquele braço robótico, aquele manipulador robótico, que é tão comum nas indústrias hoje em dia, né? Das indústrias automotivas, em diversas outras indústrias, né? Muito comum. Então, basicamente, o que a gente quer que esse robô faça? Que ele desempenhe um determinado movimento, sei lá, que pegue uma peça de um canto e coloque em outro lugar, encaixe no veículo que está passando ali na linha de produção, né? Então, pega um para-brisa e encaixa na carroceria do veículo que está passando na linha de produção. Bom, então, para isso, né, então você tem a referência. O que é a referência? A referência, digamos, no caso do manipulador, é o comportamento, o movimento desejado, né? É fundamental que você seja capaz de medir, né, e comparar o que você mediu, ou seja, você mede, você tem a sua referência, que é o movimento que você gostaria que o manipulador efetuasse. Você é capaz de medir por meio de sensores. A maioria desses manipuladores utilizam encoders óticos para medir o deslocamento angular. Então, ele mede o quanto de deslocamento angular houve em cada articulação. E com base nessas medições, você é capaz de reconstruir a posição de cada uma das peças desse manipulador e comparar se é exatamente isso que você gostaria que ele estivesse realizando. Se você conseguiu, beleza, só mantenha do jeito que está. Se não, você vai ter um erro. Com base nesse erro, é que o controlador decide quais são os sinais que devem ser enviados. Nesse caso aqui, qual é a corrente elétrica que deve ser enviado para os motores desse manipulador, de modo a corrigir o movimento e fazer com que ele se movimente do jeito que você gostaria, conforme definido na sua referência. Tá certo? Então, isso basicamente é o papel do sistema de controle. Esse loop, né? Ou seja, isso aqui ocorre continuamente enquanto o manipulador estiver funcionando. Então, o tempo todo, o sinal está sendo medido, comparado com a referência, que pode ser constante ou variar no tempo, né? Então, você compara com a referência o tempo todo, calcula o sinal de erro, manda para o controlador, ele calcula o sinal de controle, manda para o manipulador, e aí ele desempenha o movimento desejado, tá certo? Então, essa é a função. Basicamente, mas isso não vale só para manipulador, né? Isso vale para qualquer coisa que você queira controlar. Então, basicamente, a função do controlador é garantir com que a saída rastreie ou siga uma determinada referência, né? Isso acontece também, inclusive isso já foi proposto na década de 40, né, do século passado, por Norbert Wiener, um matemático muito famoso, né? Ele propôs que esse mesmo tipo de sistema de controle está presente não só nas máquinas. Na época, os sistemas de controle estavam começando a ser popularizados. Mas não está presente não só nas máquinas, mas também em nós, em seres vivos, né? Por exemplo, o nosso pâncreas faz o papel de um controlador, né? No caso, o cérebro e o pâncreas, né? De fazer a medição do nível da glicose, garantir com que isso não saia dos níveis desejados através da produção de insulina, né? A regulação de temperatura do nosso corpo, né? Para manter ali os 36,5. Tudo isso são encarados como sistemas de controle realmente, né? E servem muitas vezes como inspiração, inclusive, para o projeto de novos sistemas de controle. Então, todos os processos homeostáticos, ou seja, que mantêm, que regulam o funcionamento do nosso corpo, como nível de glicose, temperatura, tudo isso pode ser encarado como um subsistema de controle dentro do nosso próprio corpo, né? Cujo objetivo é exatamente o mesmo objetivo do sistema de controle do manipulador robótico. Garantir com que o comportamento do sistema se aproxime da melhor maneira possível daquilo que é almejado e desejado, certo? Então, assim, de maneira geral, a gente pode entender que é bastante simples, né? A ideia do sistema de controle, né? Então, ou seja, o problema de controle, na verdade, dito dessa maneira, é um problema simples, né? O problema é que isso, muitas vezes, requer
modelos matemáticos, ou seja, para você saber o que você deve fazer para que o sistema se comporte do jeito que você quer, muitas vezes você precisa ter um esboço, um modelo matemático, né, que te permita decidir o que fazer. E nem sempre modelos matemáticos são fáceis de se obter, né? Muitas vezes nem são possíveis de serem obtidos. Eu vou discutir alguns exemplos onde não é possível obter um modelo matemático que descreva com exatidão o problema que a gente quer controlar. Além disso, sistemas como esses, sistemas mecânicos, e nós mesmos, sistemas físicos, sistemas biológicos, né? A gente está sujeito, além dessas incertezas de modelagem, a uma série de perturbações externas, né? Então, imagina, o corpo, né? Você tem que regular a temperatura lá no 36,5. Aí uma hora você está aí no verão de Natal, outra hora está no inverno da Europa, ou seja, então você uma hora está ali pegando 35 graus, ou como faz no Rio muitas vezes, 45 graus, às vezes tem que pegar menos 20, e aí o seu corpo tem que lidar com isso, né? Com essas perturbações externas. Seria muito fácil para o corpo se a temperatura externa fosse sempre 36,5 também, ele não precisava fazer nada, né? Mas não. Independente dessas perturbações externas, que é a temperatura externa, ele tem que regular a temperatura, né? E isso também está sujeito. Um manipulador robótico como aquele que eu mencionei, ele pode bater em alguma coisa, né? Então, cada vez mais nós estamos substituindo, né? Ou seja, essa é uma tendência ainda, né? Substituir manipuladores industriais que operam naquele ambiente como indústria automotiva, que são protegidos, isolados, né, dos seres humanos, né, ou seja, estão sendo substituídos por cobots, né, que são robôs colaboradores, que trabalham em conjunto com seres humanos. Então, aí, ele está sujeito a uma série de incertezas e perturbações, porque, né, uma coisa é um manipulador robótico como aquele anteriormente que eu mencionei, que eu mostrei, que vai pegar a peça que está sempre num lugar, colocar no carro que está vindo ali na linha de produção, que vai estar naquele lugar, naquele exato momento, e a outra coisa é quando você tem um ser humano circulando por ali, né? E você não sabe dizer onde ele vai estar, né? Então, para você evitar, né, colisões com outras máquinas ou com o próprio ser humano, que é pior ainda, né? Então, você tem que ter cuidado com essas perturbações externas, tá certo? Um sistema muito comum hoje em dia, né, muito em destaque hoje em dia, que também é um sistema de controle, né, também é tratado como sistema de controle, são os veículos autônomos, né? Então, os veículos autônomos, eles dependem de uma série de sensores para detectar o meio ambiente, né, ao seu redor, detectar placas, sinais de trânsito, né? Tudo isso ele tem que perceber, detectar a presença de pedestres, a presença de outros veículos, né? E evitar obstáculos, né? E além disso, ele tem que seguir uma linha um caminho pré-determinado para te levar de um ponto até outro, né? Então, o objetivo dele é te levar de um ponto até outro, ou seja, seguir uma trajetória, ainda assim ser capaz de reconhecer as placas e sinais de trânsito e evitar obstáculos. Então, ele precisa de uma série de sensores e câmeras para poder lidar com isso, um sistema de controle, um sistema de tomada de decisão também, muitas vezes, que dá um bypass ali no sistema de controle, né? Então, esse tipo de aplicação é realmente extremamente complexo. Tanto que já faz mais de 30 anos que o primeiro veículo autônomo dirigiu numa autobahn, né, numa autoestrada na Alemanha, né? Tem mais ou menos uns 30 anos isso, que a gente teve a primeira vez que o veículo totalmente autônomo trafegou por uma autobahn, e até hoje, ou seja, até hoje a gente ainda não tem realmente veículos autônomos, totalmente autônomos, nos quais a gente possa confiar, né? Porque realmente isso é um problema. A gente tem problemas tecnológicos aí,
e problemas que são difíceis de serem contornados, e problemas éticos também, mas isso aí já é outra discussão. Tem alguns problemas éticos envolvidos que não são fáceis de serem resolvidos também. A gente pode discutir esses problemas éticos depois, numa outra ocasião, no final, se alguém tiver curiosidade, mas, no momento, a gente ainda não tem um veículo 100% autônomo no qual a gente possa confiar. Tem muitos marqueteiros aí, né? Vocês devem saber a quem eu estou me referindo, que gostam de dizer que consegue, não sei o quê, blá, 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 mas que, na verdade, ainda não tem, né? Totalmente autônomo, ainda não está disponível no mercado, para a gente poder ver e andar nele, não. Bom, e se a gente vai falar sobre sistemas inteligentes, né, sistemas de controle inteligente, é importante a gente tentar entender o que é a inteligência, né? Essa é a base, se a gente quiser realmente poder classificar um sistema de controle ou um sistema, de maneira geral, como inteligente. O problema é que não há consenso, né? Não há consenso entre neurocientistas, psicólogos, né, estudiosos do cérebro e da mente. Não há um consenso sobre o que é inteligência. Por exemplo, eu fui capaz de encontrar algumas, e vez ou outra encontro outras definições, algumas mais interessantes, outras menos, mas, basicamente, todas elas podem ser resumidas, de maneira geral, nessas 3 que são as principais, né? Ou seja, primeiro, capacidade de adaptação. Essa é uma das características mais fundamentais de organismos inteligentes, né? Então, ser capaz de se adaptar a uma nova situação, isso é fundamental se você quiser ser classificado como inteligente, né? Só que até bactéria é capaz de se adaptar, e normalmente a gente não classifica a bactéria como inteligente, né? Então, ou seja, só adaptação não permite que você defina ou classifique alguma coisa como inteligente. Capacidade de aprendizagem, posteriormente, ou seja, a gente refinou, foi refinado um pouquinho mais, né? Ou seja, deu um passo além. Melhor do que se adaptar é aprender, né? A aprendizagem também exige adaptação, mas é mais do que isso, porque a aprendizagem ela permite que quando você se beneficia com a experiência, então quando você se depara com a mesma situação com a qual você já se deparou antes, você se lembra e é capaz de tomar as decisões mais acertadas, né? Um organismo, um sistema sintético, né? Mecânico, eletrônico, químico, seja lá o que for, que só se adapte, ele não é capaz de aprender. Então, quando ele se depara com uma situação semelhante, que ele já passou, ele precisa se adaptar novamente. E isso acaba fazendo com que ele perca a performance, né? Mas, mais recentemente, a tendência tem sido dizer que, na verdade, a inteligência, você se aproveita da capacidade de adaptação, de aprendizagem, para fazer predições, para fazer previsões sobre o que você vai encarar a seguir, né? Com aquilo com o qual você vai se deparar logo a seguir. Então, a capacidade de predição, de previsão, tem sido definida como sendo realmente a principal capacidade do cérebro, né? Inclusive, uma das teorias da mente atualmente, né, diz que, na verdade, o nosso cérebro, bastante aceita, né? Diz que o nosso cérebro, na verdade, ele cria um modelo da realidade, né? E esse modelo da realidade, ele é constantemente atualizado pelos sinais provenientes dos nossos sensores, da visão, do tato, do olfato, do paladar. Então, esse modelo da realidade, ele é aperfeiçoado ou adaptado ou melhorado o tempo todo com base nos nossos dados sensoriais que a gente vai coletando do ambiente em tempo real. E o objetivo desse modelo, que o nosso cérebro desenvolve, é exatamente nos permitir tomar decisões e agir de maneira adequada, né? Bom, isso nos faz, assim, poder propor o que seria uma estratégia de controle inteligente, né? Então, a ideia do controlador inteligente
é que eles tenham essas características que eu acabei de mencionar, ou seja, capacidade de aprendizagem, capacidade de adaptação e capacidade de predição, para que assim ele possa lidar com as incertezas. Então, pensa no manipulador robótico que eu mostrei lá no começo, né? Que trabalha normalmente no que a gente chama de ambiente estruturado, ou seja, sem interação com seres humanos, tudo é previsível de antemão, né? Não há espaço aí para incerteza nem perturbações externas, né? Naquele manipulador industrial típico de indústria automotiva. E aí você pega o Stretch. Stretch é esse robô para armazéns, né? Robô para logística da Boston Dynamics, acabou de ser lançado, que a ideia é que ele opere em conjunto com outras pessoas dentro de um armazém, né? Trabalhando ali na distribuição de cargas, e obviamente ele vai estar interagindo com seres humanos, pegando, carregando cargas e pacotes de pesos, tamanhos diferentes, né? Então, um ambiente totalmente sujeito a incertezas e perturbações. Nesse caso, a gente não pode se basear no sistema de controle clássico, né? Porque sistemas de controle clássico normalmente dependem de modelos matemáticos precisos. E para isso a gente não tem modelo matemático preciso para incerteza, né? Então aí a gente precisa ter aquilo que no meu grupo de pesquisa a gente chama de compensadores inteligentes, né? Então são esquemas adicionais que você coloca em paralelo com o controlador para que ele seja capaz de aprender e se adaptar de modo a poder fazer melhores previsões a respeito do futuro, né? E aí poder se comportar adequadamente, mais ou menos como nós, seres humanos, nos comportaríamos se estivéssemos executando o mesmo trabalho, tá certo? Então, resumindo, né, de maneira geral, quais são as principais características de um controlador inteligente? Ele tem que ter a capacidade de se adaptar, como eu disse antes, né? No caso, capacidade de se adaptar para mudanças na planta. Planta é o sistema que você quer controlar, né? Então, normalmente, a nomenclatura chama, né, na área de controle, chama de sistema a ser controlado, planta, né? Então, o controlador tem que ser capaz de lidar, se adaptar a essas mudanças, tem que ser capaz também de aprender ao interagir com o ambiente. Então, ele não só se adapta, mas ele também aprende. E, com base nisso, ele é capaz de fazer melhores predições a respeito do comportamento dinâmico, tanto do sistema que você quer controlar, quanto do ambiente como um todo no qual ele está imerso, né? E o que a gente usa nesses compensadores inteligentes, né? Existem várias estratégias de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial que podem ser usadas. Basicamente, né, eu botei aí uma estratégia muito comum, né, que são as redes neurais artificiais. Coloquei, inclusive, de destaque uma rede neural bastante simples, né, com 3 camadas, uma camada de entrada, uma camada de saída, uma camada oculta. Essas redes neurais, né, com uma camada oculta apenas, elas são muito boas para sistemas de controle, porque elas são leves o suficiente para serem executadas em tempo real. Muitas redes neurais que são usadas no processamento de imagem, por exemplo, tem múltiplas camadas, né? Elas são pesadas e demoram para processar. Se o seu sistema de controle for pesado e demorar, ele não é mais capaz de operar em tempo real, né? Então você precisa de uma rede neural que seja leve o suficiente para operar em tempo real. E essas redes de uma camada, elas são capazes de funcionar em tempo real muito bem. E ainda tem um plus, um bônus, uma vantagem que matematicamente, do ponto de vista matemático, elas são aproximadores universais. Então elas podem aproximar qualquer função que você queira com uma precisão garantida. O que para a gente na área de controle, para provar a estabilidade dos controladores, também é fundamental, tá certo? Mas são detalhes mais técnicos e não é a ideia da gente discutir aqui. Podemos discutir mais para frente na parte de perguntas, caso vocês assim desejem. Tá certo? Mas então, aí, rede neural, beleza. Mas aprendizagem de máquina, inteligência artificial é suficiente?
para projetar um sistema de controle? Eu diria que não. A gente tem uma série de sistemas de controle, ou seja, a teoria de sistemas de controle já tem mais de 100 anos, né? Obviamente vem evoluindo ao longo do tempo, mas já tem mais de 100 anos, bem estabelecida, com diversos controladores que funcionam, em alguns casos bem, em outros nem tanto. Então, para que jogar esse conhecimento adquirido fora, né? Então, o ideal, do meu ponto de vista, sob o meu ponto de vista, é você combinar o melhor dos dois mundos. Então, a gente tem tentar pegar a robustez que certos sistemas de controle proporcionam, né, certos métodos de controle proporcionam, junto com a capacidade de aprendizagem das redes neurais, você juntar as duas coisas, poxa vida, aí você vai ter um sistema de controle, né, eficiente, robusto e ainda capaz de se adaptar. Né? E aí, por quê, né? Por que, então, adotar esse tipo de estratégia? Né? Então, antes, né, como eu falei, os sistemas de controle utilizados na automação, eles basicamente dependiam de um modelo matemático estabelecido, né? Os sistemas a serem controlados funcionavam em ambientes que nós chamamos estruturados, normalmente livres de incertezas, ou muitas incertezas, pelo menos, com baixo nível de incertezas, baixo nível de perturbações externas, o que já vem mudando, né? Agora, com a indústria 4.0, a gente tende a ter mais inteligência embarcada, né? Nos dispositivos de borda, como são chamados em português, né? Com inteligência embarcada, sistemas que a gente quer controlar, eles são sujeitos, como eu disse, a um alto nível de incertezas, perturbações externas. Muitas vezes a informação não é totalmente disponível, né? Pensa num veículo autônomo, né? Como eu falei, né? Por mais que ele seja equipado com diversos sensores, ele não tem acesso a toda a informação disponível, né, ao seu redor, né? Então, ele tem que trabalhar nesse ambiente onde a informação não está totalmente disponível e é muitas vezes incerta, né? Um ruído, um sinal com ruído, né? Com muitos níveis, com níveis de ruído muito elevados. E, além disso, né, essa capacidade de aprendizagem permite também que o sistema a ser controlado se adapte e se adeque a diferentes operadores. Então, por exemplo, no caso da máquina de lavar roupa, né, você projeta uma máquina de lavar roupa com um sistema de controle inteligente para lavagem da roupa, mas isso aí depende, né? Em cada lugar você vai ter uma água de um tipo, com uma temperatura externa, né? Com a temperatura de um jeito. Em determinado lugar, as roupas vão estar mais sujeitas a um tipo de sujeira, né? Poeira. Em outros lugares já há outros tipos diferentes, né? O tipo de roupa é diferente que se usa num lugar quente do tipo de roupa que se usa num lugar frio. Então, isso permite ao fabricante desenvolver um sistema de controle único e ir colhendo informação em tempo real dos diversos operadores espalhados pelo mundo, e para aquela região ele consegue projetar, na verdade, sintonizar um controlador sob medida para aquela pessoa, né? Ou para aquele operador. Então, isso traz muita versatilidade também. Eu vou me adiantar, porque eu já vi que eu estou bastante avançado aqui na hora, né? Mas, basicamente, né? Então, usualmente, a gente tem, na indústria, o tipo de controlador mais utilizado é o controlador que nós chamamos de PID, que tem uma parcela, um termo proporcional ao erro, como aparece aqui, um termo proporcional à integral do erro e um termo proporcional à derivada do erro. Esse é o típico controlador, é o controlador mais utilizado na indústria, né? Quando alguém vai projetar um controlador. E se a gente comparar aqui com o controlador inteligente, a gente vai ver que o nível de complexidade dos dois, apesar do controlador inteligente, como eu vou mostrar para vocês, tem uma performance bastante elevada, o nível de complexidade deles, eu diria, é compatível, é equivalente. Né? A quantidade de parâmetros a serem utilizados na sintonização. Então, por exemplo, no controlador inteligente, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 parâmetros, às vezes. Né? No PID também, dependendo se você vai ter proporcional, integral, derivativo, ou só
proporcional integral, proporcional derivativo, você vai ter ali, ou só proporcional, você vai ter 1, 2, 3 parâmetros. Então, é compatível, né? Em termos de complexidade, de quantidade de parâmetros a serem sintonizados, é equivalente. Só que, obviamente, a gente tem algumas vantagens. O sistema de controle inteligente, ele, por se basear num projeto de controlador não linear, o range de operação, né, dele é muito mais amplo. O controlador PID ele precisa operar nas vizinhanças do modelo linearizado, isso faz com que ele tenha ali uma margem muito limitada de operação, né? Além disso, no PID você garante robustez, e aí ele não é fácil de ser projetado ou de ser ajustado, ou você não garante robustez, e aí ele é fácil. Então, você tem esse trade-off aí, né, entre facilidade de ajustar e robustez, que fazem que ou você escolhe uma coisa ou escolhe outra, né? No controlador inteligente, não, você consegue as duas coisas. Então, isso do ponto de vista operacional e do ponto de vista da pessoa que vai lá projetar ou sintonizar o controlador, eles são equivalentes, sendo que, em termos de desempenho, o controlador inteligente, como a gente vai ver agora, ele traz muito mais, uma performance, um desempenho muito melhor. Tá certo? O primeiro exemplo que eu queria pegar para mostrar, e aí eu vou tentar ser mais rápido agora nos exemplos. O primeiro exemplo que eu queria mostrar é o controle de um veículo robótico, né? de um robô móvel. Esse robô a gente tem disponível no laboratório de manufatura da UFRN, né? Diversos alunos meus já trabalharam com ele, né? E o objetivo aqui é fazer com que ele rastreie uma trajetória. Tá? Então, uma trajetória circular, que essa é a referência, tá vendo? Essa trajetória circular aqui é a referência. Ele parte aqui do centro e tem que rastrear essa trajetória. Tá bom? Fazer esse círculo aqui. Um teste bastante simples, né? Para o robô. Mas olha a diferença entre o controlador convencional e o controlador inteligente. O controlador convencional não conseguiu desempenhar a trajetória desejada. Por quê? A gente simplesmente não considerou de propósito, não considerou o atrito. Então, o atrito não foi considerado no projeto do controlador. Por quê? Porque o atrito, ele depende da superfície. Então, se você tem um robô móvel que vai andar num piso liso, né, de madeira, é uma coisa. Se ele vai andar sobre um carpete, é outra coisa. Um tapete, né, é outra coisa. Então, o coeficiente de atrito ele pode variar muito. Então, não faz sentido você incorporar o atrito, porque você não sabe de antemão em que tipo de superfície esse robô vai trafegar, né? Então, se você está pensando num aspirador de pó, por exemplo, ou num robô como aqueles que eu mostrei para armazém, né, para logística, você não pode de antemão dizer qual é o tipo de piso no qual ele vai operar. Então, você tem que tratar o atrito como sendo uma incerteza. E aí, se você trata o atrito como uma incerteza, o controlador inteligente é capaz de aprender que há o atrito e compensar os efeitos do atrito. Já o convencional, por não ter essa capacidade de aprendizagem, ele não é capaz de fazer isso, e aí perde desempenho, ele não consegue rastrear a trajetória circular, como eu mostrei aqui, né? Uma aplicação bastante, digamos, semelhante, né? Porque também é um robô móvel, mas aí no caso agora ele não se move sobre um piso, mas se move debaixo d'água. São os veículos robóticos submarinos, né? Por que eles são importantes? Na indústria do petróleo, eles são fundamentais. Né? Se a gente reparar aqui, ó, botei duas figuras aqui, são mais ou menos equivalentes, mas se a gente reparar aqui, mergulhadores, eles podem mergulhar até no máximo 400 metros de profundidade. Né? Mergulhadores da Marinha, usando aquele traje rígido, conseguem chegar até 600. Né? Mas, normalmente, mergulhador vai até 400 metros de profundidade. E a gente tem aí poços de petróleo a mais de 3 mil metros de profundidade, com equipamentos, né, lá de baixo, lá no fundo do mar. E aí, como é que você vai instalar, fazer manutenção, inspeção desses equipamentos? Você precisa de veículos robóticos como esse, né? E aí, esses veículos robóticos, esses ROVs, como eles são chamados, eles estão sujeitos a uma série de incertezas também. Por quê? Você tem a interação do veículo com a água. E isso já traz incerteza, porque você tem uma coisa chamada amortecimento hidrodinâmico, que não pode ser modelado facilmente também. Né? Você tem perturbações externas, como, por exemplo, correntes subaquáticas, que vão empurrar
o seu veículo robótico para um outro lugar. E aí pode fazer com que ele bata, né? Faça com que ele colida com o equipamento, danifica o robô, danifica o equipamento, pode gerar vazamento de óleo e gás, né? E aí já era, né? Então, o sistema de controle é algo crucial para esse tipo de operação, né? Aqui tem um exemplo, né? Esse foi aliás, foi o primeiro problema de controle com o qual eu me deparei, foi durante o início, durante o meu doutorado. Eu trabalhei, como o Adilson já mencionou, né? Parte eu fiz na UFRJ, parte na Universidade Tecnológica de Hamburgo, né? E na Universidade Tecnológica de Hamburgo, eu, junto com uma equipe, a gente desenvolveu esse protótipo que está aqui na direita de veículo robótico submarino. Ele possui um manipulador robótico, como vocês podem ver aqui, né? E a função dele era servir só como protótipo para validar sistemas de controle, né? Aqui tem um exemplo. Esses resultados eles foram publicados nesses periódicos já tem algum tempo. Como eu disse, foi o primeiro problema de controle com o qual eu trabalhei, né? E o sistema, na época, eu não usei redes neurais, eu usei lógica fuzzy para aproximar as incertezas, que basicamente, do ponto de vista matemático, não tem muita diferença para as redes neurais, né? Mas o objetivo é fazer com que ele se deslocasse dentro de um tanque de água, né? Sujeito, na verdade, um canal de ondas, submetido a ondas, né? Que ele se deslocasse, percorresse determinados pontos e trajetória, né? E para poder desempenhar tarefas específicas, né? Se a gente for comparar, aqui só o erro, para poder ficar fácil de entender, só o erro de profundidade, tá? Para manter o robô numa determinada profundidade, para poder ficar mais simples a gente visualizar. Se você tentar apresentar tudo de uma vez só, fica complicado. Então, escolhi só a profundidade. Então, o controle de profundidade é apenas manter ele parado numa posição específica. Com um controlador inteligente, né, que é a linha sólida aqui, é basicamente zero. Isso sabendo que ele está sujeito a ondas ali, né? Ele está submetido, estava num canal de ondas submetido a ondas. Já com um controlador convencional, no caso aqui eu comparei com um controlador por modos deslizantes, o desempenho dele foi muito inferior. A gente pode observar que o erro é muito maior. Ainda é pequeno, tá certo? Mas, levando em consideração que o controlador por modos deslizantes já é considerado um controlador top, né, dentro da área de controle, na época, né, era considerado o melhor controlador disponível, a gente ainda foi capaz, ao introduzir esse sistema inteligente para compensar as incertezas, as perturbações externas, reduzir dramaticamente o erro da posição, né? Isso foi o primeiro, né? Há quase 20 anos atrás já, né? Que eu comecei a trabalhar com ele. O último veículo robótico submarino, então repara, né? Ele tem esse tamanho todo aqui, a unidade de controle é esse armário dele aqui, esse aqui é o computador que fazia o controle dele, ficava do lado de fora da água, né? Já agora, esse aqui é de 2016, mais ou menos, o artigo foi publicado em 2017, ele já cabe na mão, né? Então, obviamente, ele tem recursos limitados, né, para poder ser pequenininho desse jeito. Então, ele é mais utilizado para medição, é mais utilizado como a ideia é utilizá-lo para medir, por exemplo, você pega um tanque, né, de um determinado processo e você quer monitorar alguma variável, o pH, por exemplo, a temperatura, aí você coloca um dele lá dentro e pede, ou mais até se quiser, e pede para ele ficar subindo e descendo, né, para calcular o gradiente, a variação de determinada variável que você queira medir, né? Então ele fica subindo e descendo no tanque, medindo, né? Essa é a função dele. Você consegue isso com um sensor só e consegue levantar o gradiente, né? A variação dessa determinada variável que você queira medir, né? E aí, aqui a gente tem os resultados com um controlador inteligente, né? A gente botou realmente ele no mesmo canal de ondas, porque esse também foi feito em parceria com a Universidade Tecnológica de Hamburgo, no mesmo canal de ondas, e ele foi capaz de rastrear a trajetória desejada, enquanto com o controlador convencional a gente não consegue. A gente tem um erro associado. Não adianta, ele não consegue compensar as incertezas e as perturbações externas, tá certo? Uma outra aplicação também desenvolvida em parceria com a Universidade Tecnológica de Hamburgo, né, é o controle de posição
na verdade, um controle de trajetória, né, de um container, né, do sistema de transporte de cargas, né? Então, a gente tem um sistema nesse caso, um sistema de ponte rolante aqui em cima, carregando o container. O objetivo é fazer com que esse container, por exemplo, seja capaz de desviar de um obstáculo e sem muita oscilação, né? Porque se ele, obviamente, repare, isso aqui é muito sensível, né? Se você tende a mexer com ele para um lado, ele vai tender a oscilar. Então, o objetivo é fazer com que ele siga minimamente a trajetória desejada, sem permitir que ele oscile muito, né? E com o controlador, mais uma vez, com o controlador inteligente a gente foi capaz, e com o controlador convencional nós não fomos capazes de executar essa tarefa, né? Então, mostrando mais uma vez, nesse caso, a gente considerou como incerteza, né? Nesse caso, nem havia perturbações externas. Quais eram as incertezas no modelo? A gente não conhecia exatamente o peso da carga a ser transportada, e a gente também não conhecia o atrito aqui nesse carrinho aqui, né, da ponte rolante. Bom? Por fim, uma última aplicação que eu gostaria de mostrar para vocês, né, e está relacionado também ao tema de trabalho da Lidiane, perdão, Josiane foi uma outra aluna que trabalhou também com esse manipulador robótico, com esse manipulador hidráulico. Então, o trabalho da Lidiane é uma continuação desse trabalho que alguns alunos meus já vêm também trabalhando com ele desde 2009, né? Primeiro foi a Josiane e o Marcelo Tanaka, depois o George, João Deodato, Gabriel Lima, e agora a Lidiane está trabalhando, também disponível ali esse atuador hidráulico, também disponível no laboratório de manufatura. E aqui, nesse problema que eu estou mostrando, a função do controlador é controlar a posição desse atuador aqui, né? Então, a função é controlar a posição de maneira precisa, né? Em muitas aplicações, por exemplo, atuadores hidráulicos, eles são utilizados para controlar a superfície de controle de aeronaves, né? Então, é fundamental que você tenha um funcionamento preciso, né? Ele funciona com exatidão, rastreie a trajetória com exatidão. Então, o controle de posição preciso é fundamental. E aí a gente comparou, né, com o inteligente, com o adaptativo. Esse é um sistema também sujeito a uma série de incertezas. A Lidiane vai falar um pouquinho, já vem falando nos workshops sobre esse sistema, sobre esse atuador, né? Ele está sujeito a uma série de incertezas também na modelagem dele. A modelagem dele não é simples, é um sistema de terceira ordem, né? Ou seja, a derivada dele mais alta é de terceira ordem, ou seja, um sistema que não é simples de controlar. E a gente conseguiu um bom desempenho utilizando o controle inteligente para o controle de posição, o que motivou a proposta do trabalho da Lidiane para trabalhar agora com o controle de força, que também é outra necessidade, né, na indústria, de maneira geral, e em particular na indústria do petróleo, né, o controle de força com esse tipo de atuadores, você ser capaz de executar uma determinada carga, né, e garantir que aquela carga vai ser a carga necessária. Em manipuladores hidráulicos, por exemplo, manipuladores robóticos hidráulicos, controle de força é fundamental. Tá? Então, esse é o trabalho da Lidiane, que ela vai explorar aí daqui a pouquinho, apresentar os resultados que ela vem obtendo. Tá certo? Basicamente, o que eu tinha preparado para falar era isso. Acredito até que eu me estendi demais e peço desculpas por isso. Mas, muito obrigado pela atenção. E se alguém tiver tempo e alguém tiver pergunta, quiser discutir alguma coisa, estou à disposição. Obrigado pela apresentação, Wallace, sempre muito esclarecedora, né? Às vezes tem coisas, como você falou, o conceito é simples, a aplicação nem sempre tão simples, né? Então, e essa questão da modelagem matemática dos fenômenos nem sempre também é tão fácil de fazer. Muitas vezes, né? Ontem mesmo, um professor falava aqui da necessidade de dados experimentais também para fazer modelagem, né? Então, é um caminho de várias vias. Mas eu queria, só para não estender muito, né, e a gente pode deixar para até um outro momento, que você falasse um pouquinho, rapidamente, do muito marketing da área também de indústria 4.0,
repetindo coisas que já foram feitas no passado, principalmente lá em torno dos anos 2000, e o que realmente tem de novo nessa nova abordagem, né? Porque tem muita coisa que o pessoal está fazendo, mas é só um algoritmo que está tomando uma decisão que já foi pré-determinada, né? Já foi modelada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que interessa para todas as áreas, aí eu abro para perguntas de todos aí. Tudo bem? Obrigado, viu, Wallace? Legal, Dilson, obrigado. Eu que agradeço pela pergunta também, né? Então, assim, grosso modo, né, eu diria que essa onda da indústria 4.0 é, como você falou, uma questão de marketing, mas também é algo para tentar motivar, né, as indústrias a se modernizarem, né? Basicamente, a tecnologia em si, ela não tem realmente muita novidade, né? Obviamente, assim, tem, né? Ou seja, hoje em dia a gente tem os dispositivos de borda que são, né, com eletrônica com microcontroladores embarcados, capazes de executar algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, mas assim, nada muito de novo no front, né? O que você tem, na verdade, agora é uma abundância de dados, né? E aí isso permite que os algoritmos funcionem de maneira muito superior, eles dependem realmente de uma quantidade massiva de dados para funcionarem bem, são algoritmos de inteligência artificial, né? Aprendizagem de máquina. Então, eles são extremamente dependentes dessa quantidade massiva de dados. Então, e hoje em dia, por conta do barateamento dos sensores, é possível barateamento e miniaturização dos sensores, né? E dos microcontroladores também, dos CIs, né? Você consegue coletar mais dados e disponibilizar mais dados para o seu algoritmo. E você consegue ter uma série de formas de transmitir, de comunicar esses dados, né? Uma série de redes diferentes que permitem esses dispositivos trocarem informações, e isso, na verdade, eu diria que é o grande avanço, né, que você está conseguindo, que a gente está conseguindo com a indústria 4.0. Basicamente, eu diria, eu repito até o que você já mencionou, a gente já conversou antes sobre isso também, não tem assim eu diria, tanta novidade, né? Tem mais, na verdade, é mais popularização, aprofundamento das tecnologias, mas não teve nada assim, uma quebra de paradigma, né? Eu não vejo como sendo uma quebra de paradigma, né? Talvez na forma de utilizar os dados, né? Então, por exemplo, algo que é possível, né? Você ter um algoritmo que faz a mineração dos dados ali nas redes sociais e percebe uma tendência de determinado produto, e aí você reorganiza a sua linha de produção de modo a se adequar àquela demanda momentânea. Então, essa versatilidade, flexibilização, isso é algo que realmente a indústria 4.0 tem como objetivo, né? E está começando a conseguir, né? E, mais uma vez, nesse ambiente, né, de flexibilização, de versatilidade, sistemas de controle são capazes de se adaptar e de aprender, são fundamentais, né? Então, basicamente, é isso. Do meu ponto de Legal. vista, Eu vou né? abrir aqui para o pessoal fazer algumas perguntas e aí a gente conclui essa parte da apresentação. Quem tiver interessado, Oswaldo, Afonso, demais estudantes, por favor. Wallace, eu vou aproveitar e registrar a presença do professor Anderson, lá da Federal de Maranhão, e também do Aislan, que vem lá de Aracaju, que foi apresentador também da palestra equivalente que você fez, e agradecer também todos os demais que estão presentes pela audiência. Muito, muito excelente a sua apresentação. Eu sinceramente gostaria de
de fazer um curso, me atualizar, tá certo? Então, eu vejo que foi uma apresentação muito atual e com nível altíssimo. Então, parabéns, tá? Agradeço imenso. Eu não quero me estender muito, mas eu tenho, assim, só 2 colocações rápidas acerca dessa atualização na indústria, né? Se esse controlador inteligente, qual é a frequência dele, qual é a presença dele na indústria, né? Nos controladores industriais, né? E, em segundo lugar, quais são as técnicas que são usadas de segurança, né? Porque como a gente depende desses hardwares para executar essa captura de dados, esse controle do sistema e tudo, quer dizer, será que a gente pode concentrar em apenas um hardware, por exemplo, o acidente que teve aqui perto de Fernando Noronha, né, da Air France, há muitos anos atrás, que teve um problema com o controlador de velocidade, né, o sensor de velocidade. Quer dizer, como é que isso está sendo lidado? Mas eu não quero estender muito tempo para o Adilson não ficar com um problema de prazo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu, Wallace? E um abraço caloroso do corintiano aqui, aí na Finlândia, a -5, viu? Valeu, Oswaldo, obrigado. Um abraço caloroso, vai cair bem hoje aqui. Bom, com relação à aplicação na indústria, né? Isso é algo que a gente está começando a ver agora, o surgimento, por exemplo, o último, mais recentemente, que eu vi, foi uma geladeira desenvolvida por uma empresa, um grande fabricante aqui, eu esqueci o nome na Europa, depois eu posso verificar, mas a ideia era fazer com que, na verdade, o controle do compressor, que era baseado num algoritmo de redes neurais, mas ele não tinha arquitetura, o controlador não tinha arquitetura semelhante ao que eu propus, né? Ele era baseado em rede neural também, mas não era com a arquitetura que eu proponho. Do jeito que eu tenho proposto e que meus alunos, o grupo de pesquisa tem utilizado e proposto também, a gente ainda não conseguiu, né? Ou seja, ele é recente e você sabe muito bem, a indústria, de maneira geral, é muito conservadora, né? E tende a não adotar com muita velocidade, né? Então, assim, eu diria que é algo recente ainda para a indústria. Está maduro, na minha opinião, está maduro o suficiente para ir para a indústria. Então, esse foi um dos motivos também, quando eu vim para cá, né? É tentar fazer conexões para... Aqui a gente tem uma proximidade grande com indústrias que trabalham com o desenvolvimento, com projeto de controladores, né? Então, a ideia é tentar levar isso para o mercado, né? Então, esse foi um dos objetivos também quando eu vim para cá, porque depois de ter feito tantos experimentos, né? Primeiro a gente começou com simulação, depois com experimentos em protótipos já bastante já realistas, né? Então, e tendo bom desempenho, isso foi dando confiança para tentar levar realmente para a indústria, né? Então, a ideia, obviamente, por que a gente ainda não tem esse tipo de controlador na indústria? Por enquanto, você quer usar um P&D na sua indústria, você vai lá na Siemens e compra um controlador e só precisa ajustar os parâmetros, né? Na indústria, o pessoal, na maioria das vezes, só vai ajustar os parâmetros, não quer se preocupar em provar a estabilidade do controlador. Isso é uma preocupação nossa no meio acadêmico, né? Ou se você vai trabalhar com um projeto de controlador muito específico e que necessite de um cuidado particular, como é o caso do sistema de controle de aviões, né? Mas se você fala na indústria de maneira geral, o que o pessoal faz é pegar lá da estante um controlador, ajusta os parâmetros e pronto. Então, o que eu quero é fazer com que isso chegue como produto. Da mesma maneira que você pode fazer com o P&D, é só pegar lá na estante, né, da prateleira, e botar
na planta, né? A ideia é fazer o mesmo com o controlador inteligente. Então, espero que dentro de um futuro próximo eu já possa dizer, olha, a gente já tem pelo menos um exemplo funcionando em tal lugar. Mas, por enquanto, ainda não é o caso. Tá? E com relação à questão de segurança, né? Como esses controladores eles são capazes de aprender, eles são capazes de perceber falhas de sensores e lidar com essas falhas de sensores ou falhas de atuadores, né? Então, por exemplo, já tem um trabalho até antigo, dos anos 80, foi um dos primeiros trabalhos feitos com controle fuzzy, né? Foi um trabalho bem marcante, feito pelo um dos grandes popularizadores dos controladores fuzzy, o Mandani. Ele foi capaz de projetar um controlador para o helicóptero de quatro pás, né, na hélice, perdia uma das pás e ainda conseguia funcionar com o controlador fuzzy. Então, ou seja, por eles terem essa capacidade de aprender e se ajustar, por exemplo, no caso daquele robô móvel, a gente tem um dos motores não funciona exatamente como os demais. São 3 motores naquele robozinho móvel. O primeiro que eu mostrei, esse aqui. Não tá indo. Agora foi demais. Ops. Ele tem três atuadores, tem 3 motorzinhos aqui, né? Um deles não funciona igual aos outros, né? Veio com um pequeno defeito, né? Então, mas mesmo assim, o sistema de controle é capaz de contornar isso. A gente não precisa implementar nenhum compensador adicional para que ele seja capaz de lidar com isso, não. Ele já é capaz de reconhecer que tem essa diferença entre um e os demais, né? E de automaticamente compensar essa diferença. Então, ou seja, ele proporciona mais robustez nesse quesito, diria eu, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Obrigado, Wallace. Eu vou abrir para mais essa pergunta do Anderson, né? Eu só vou lembrar que a gente já está um pouquinho atrasado no tempo da apresentação. Vou pedir, Anderson, que seja bem objetivo, para a gente já começar a primeira apresentação, que é da própria orientada do professor Wallace, e já vou convidá-lo a participar e indagar os próximos projetos aqui, mesmo que já sendo 8 horas da noite aí na Finlândia, se eu não estou enganado, né? Então, Anderson, por favor. Boa tarde, boa tarde. Wallace, parabéns, tá? Meu nome é Anderson, sou da Universidade Federal do Maranhão, da cidade de Balsas. Eu também gosto, eu sou bem curioso aí dessa área, tá? É bom que se frise que eu também já dei uma estudada nesse viés aí. E assim, a agroindústria hoje é um forte usuário desse tipo de coisa. Para se ter noção, a agroindústria aqui em Balsas é um grande centro que assim utiliza muito, usufrui desse tipo de questão já na própria colheita. A colheita de soja hoje, praticamente ninguém mais dirige trator. O trator é feito o quê? Um drone sobe, faz o georreferenciamento de toda a região e todo esse controle é passado para os tratores e os tratores sabem como vão ser as condições de contorno do que é que vão fazer. Basicamente, só tem um motorista lá dentro para se dar uma pane. É uma exigência de algumas situações aí. Mas, dentro de um contexto aí, eu vi que é uma curiosidade. Se trabalha muito com controle de várias maneiras, com controle usando machine learning, com outras coisas. Mas a ideia de se trabalhar com algoritmos preditivos, como cadeia de Markov, é interessante. De que maneira você vê isso do ponto de vista industrial? Porque você consegue trabalhar com probabilidades, você consegue até predizer alguma coisa. Depende muito de como seja feito. Você acha que isso é viável do ponto de vista industrial? Eu já vi trabalhos teóricos nessa vertente, não industrial. Qual o seu posicionamento mediante a tal situação? Anderson, obrigado pela pergunta. Realmente, na agroindústria, né, a gente tem tido uma aplicação muito grande, realmente,
de estratégias de veículos autônomos, sistemas de controle utilizando aprendizagem de máquina, né? E realmente é uma área que eu tenho interesse, não assim, ainda não tive a oportunidade de ter experiência, mas teria muito interesse, sim. E com relação ao que você mencionou, utilizando Markov, né? Eu acho extremamente interessante, principalmente, Anderson, no meu ponto de vista, para tomadas de decisão, né? Então, todos os sistemas de controle que eu mostrei aqui, eles dependem de uma referência, né? E dentro do meu grupo de pesquisa, né, os meus alunos, a gente está trabalhando, eu não mostrei nenhum resultado aqui sobre isso, mas a gente já tem, inclusive, resultado. A gente está trabalhando com algoritmos de aprendizagem por reforço para gerar a própria referência, né? E dentro desse conceito, então, ou seja, o objetivo é utilizar a capacidade de predição para uma tarefa ainda mais, digamos assim, superior e elevada, que é gerar a referência para o controlador, né? Para que o controlador possa, a partir dessa referência gerada, efetuar o que ele tem que fazer, né? E aí eu acho que, principalmente nesse contexto, eu acho que Markov seria extremamente, as cadeias de Markov são e podem ser, porque, na verdade, os algoritmos que a gente utilizou poderiam ser substituídos tranquilamente por cadeias de Markov, se encaixa perfeitamente. Então, muito boa colocação e acho que, na minha opinião, um futuro muito promissor para isso, para gerar a referência, entendeu? Porque tem a capacidade de aprender, mas ainda a aprendizagem é lenta, digamos assim, pelo menos dos problemas de controle com os quais, porque lento e rápido, né? Tudo depende muito da aplicação, né? Então, para os problemas de controle com os quais nós já nos deparamos, a gente vem trabalhando no meu grupo, esses algoritmos eles se encaixam melhor, como você falou, né? Por exemplo, o drone vai lá fazer um mapeamento e vai passar o sinal para o trator seguir, né, o caminho. Então, o drone, na verdade, faz o mapeamento e alguém nesse meio do caminho aí vai gerar referência. E aí, nesse cenário, eu diria que as cadeias de Markov funcionariam muito bem para gerar referência, sob o meu ponto de vista. Obrigado, Wallace. Obrigado, Anderson, pela pergunta. Eu vou passar agora, né, para a Lidiane, né, fazer a apresentação. Volto a enfatizar, convido o professor Wallace para permanecer, né, no workshop, né? Então, a Lidiane vai apresentar o projeto denominado Projeto Mecânico da Estrutura de Medição de Força para um Atuador Eletrohidráulico